falamos sobre termo geral, e ali no termo geral do polinômio falamos sobre termo independente. Tinha as fórmulas da combinação e arranjo para a gente utilizar, que a gente não revisou porque fez na última aula. Mas vamos conversar sobre esse aqui específico, pelo menos fazer um exercício sobre análise combinatória, tá? Vamos puxar um exercício para a gente fazer. Ué, por que não vai? Vamos lá. O item 8, que é um item de anagrama que é bastante recorrente. O número de anagramas da palavra escola, que tem as vogais juntas, é 72. Vamos colocar aqui, é a 08. Ele que é o número de anagramas que tem as vogais juntas. Quando ele fala de anagramas, o que ele quer que a gente faça com a palavra? Troque as letras de lugar. E trocar de lugar é permutação. Então aqui eu tenho uma permutação. Se fosse só trocar de lugar, seria uma permutação simples de 6 elementos. Se fosse só trocar de lugar, mas não é. Ele quer que as nossas vogais fiquem juntas. Então eu já vou organizar isso aqui. Vou deixar primeiro as minhas consoantes, depois as minhas vogais. E, O e A. E ele quer que essas vogais fiquem juntas, como se elas se comportassem. Oi. Tá me ouvindo? Vou fazer igual o caminho. Eu vou berrar. Dá de escutar berrando? Então, vai ser assim, beleza. A gente vai pegar as nossas vogais e precisa que elas permaneçam juntas. Tá ali, permaneceram. Isso quer dizer que eu vou trocar de lugar itens que estão ali presentes. 4 itens. Beleza. Então, eu vou permutar 1, 2, 3, 4 itens. E desses 4 itens, algum se repete para fazer a repetição? Não se repete. Só porque eu vou ter que trocar eles de lugar. E ele falou que ele queria que as vogais ficassem juntas. Mas ele falou que tinha que ser nessa ordem? Não falou. Então, o que tem que fazer com as 3 vogais dentro do pacotinho? Permutar. Então, eu vou ter que permutar isso aqui. E agora, é E ou é OU permutar o pacotinho? E permutar o pacotinho. Beleza. Permutação é o número fatorial. 4 fatorial, 3 fatorial. Abre o fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 2 vezes 3, 6. Ele falou que era mais ou era menos? Vou ter que calcular? Vou. 6 vezes 4, 24, sobe 2. 144. E ele falou que o número de anagramas era 72. Não é. Tudo bem, pessoas? Sim, então fizemos uma de análise combinatória para revisar. Beleza. Aqui ele falava, ó, igual aquele que a gente fez antes, era um binômio elevado uma potência, e ele perguntava pra gente algo sobre ele. Se um dos termos do desenvolvimento é 2k vezes 2k vezes x na 5, com k pertencente aos naturais, então k é maior que 4, ele perguntava pra gente também algo que não era a mesma fórmula que tinha que utilizar, tá? Tudo bem, pessoas? Como foi a nossa última revisão, não vou revisar tudo de novo de análise combinatória, mas a gente vai fazer exercício e vai vendo, tá? Volta lá para eu poder passar o meu slide, por favor. Beleza. Deixa eu passar todos os slides primeiro, deixa lá. Aqui agora a gente começa a parte de geometria analítica. A geometria analítica, o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo, ele mostra no formulário, a equação de quem aqui? Da circunferência, onde A e B é o centro dessa circunferência, o x no centro e y no centro. Além dessa, na geometria analítica, vamos ver mais o que ele trouxe aqui para a gente. A distância de 2 pontos, a fórmula da Beyoncé, a distância do ponto à reta. Quando caiu parábola, ele deu as duas equações da parábola, né? Lembrando que quando x está ao quadrado, ela está sorrindo ou está tristinha. E quando y está ao quadrado, é um C ou um C virado. Tá ali. E ele também trouxe da geometria analítica a fórmula da excentricidade, a fórmula do ECA. Tem mais alguma? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem a equação de ioiô mx show para encontrar a equação da reta, onde o m é o coeficiente angular. E agora eu acho que só da geometria analítica era isso aí que a gente tinha. Vamos praticar, tá? Lá da geometria analítica, ver o que ele cobrou pra gente. Vamos lá. A primeira. Se o ponto A34 pertence à reta R de equação, vou colocar aqui.
se o ponto A, 3, 4, pertence à reta R. Ai, por favor, alguém faz a leitura, que se eu for voltar 10 vezes eu não termino um. Vai. Nossa, vocês não enxergam daí? Pobreza. 2kx beleza. Então, se o ponto 3, 4 pertence à nossa reta, que é essa reta R, e S é uma reta perpendicular àquela reta R, então o coeficiente angular de S é menos 1. Não tem. Tem nós e uma vontade de sonho. Tem online, isso que é online. Tá. Tá. Vamos lá. Ele disse que o ponto A pertence a essa reta aqui. Se o ponto A pertence à reta, a reta é uma equação para juntar uma infinidade de pontos colineares. Se ele está falando que esse ponto, xy, pertence a essa reta, eu vou substituir no lugar de y o nosso ponto. Vou ficar com 2k, o x que vale 3, mais k menos 3, o y do ponto que vale 4, mais 2 igual a 0. Vamos descobrir quem é o k que está faltando ali na nossa equação. Vamos lá. 6k mais, vou distribuir 4k menos 12 mais 2 igual a 0. Pronto, equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. 6k mais 4k, 10k. Menos 12 com mais 2 dá menos 10, passa positivo. O nosso k vai dar 1. Agora que eu descobri quem é o k que estava ali, tudo bem? Agora que eu descobri quem é o k que estava ali, eu posso substituir para encontrar a minha equação sem o k. Vou substituir, já que a gente encontrou o nosso k no lugar. Vamos colocar ali. Vai ficar 2 vezes o k, que é 1, vezes x, mais o k menos 3, vezes y mais 2 igual a 0. Deixa eu organizar isso aqui. Vai ficar 2x menos 2y mais 2 igual a 0. A equação tá bonita, mas o que a gente pode fazer com ela para trabalhar melhor? Simplificar todo mundo por 2, beleza? Eu vou simplificar por 2. X menos y mais 1 igual a 0. Tá, encontrei a equação da reta. Mas essa equação que eu encontrei aqui, ela tá na geral ou tá na reduzida? Tá na geral porque tá igual a quanto? Igual a 0. Só que ele me perguntou o seguinte, sabendo que essa é a reta R, eu quero saber quem é a reta S que é perpendicular. O que significam retas perpendiculares? Elas se cruzam formando o quê? 90 graus. Quando eu tenho reta R e reta S, elas são perpendiculares entre si, significa que o coeficiente angular das duas multiplicado tem que dar quanto? Menos 1. Beleza. Então, vamos achar o coeficiente angular da reta R primeiro. Para isso, eu tenho que colocar na equação reduzida. A equação reduzida é aquela que o y fica sozinho. O número que está com x é o m e o número que está sozinho é o n. Vamos deixar na reduzida, vamos isolar o y. Vou jogar o y para lá positivo para isolar ele. Vai ficar x mais 1 igual a y. Pronto. Encontrei a reduzida. Se essa aqui é a minha equação reduzida, quem é o m? O número que está com x. É o 1. O nosso m aqui deu 1. Agora eu vou lá colocar na formulazinha, porque esse aqui que eu encontrei é tudo da reta R, e ele está perguntando da S. Vamos colocar na fórmula. O m da reta R, que é 1. O m da reta S eu não sei, e a multiplicação deles tem que dar menos 1. Logo, o m da reta S tem que dar menos 1. E ele falou o quê? Que o m da reta S é menos 1, verdadeira. Gente, alguma dúvida? Relembramos, sabemos do que estamos falando? Sim? Todo mundo bem? Revisamos reta. Só que além da reta na analítica, a gente tem mais aquela montoeira, né? De coisas para ver. A próxima é uma hipérbole. Vamos lá relembrar nossa hipérbole. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Tá. Quando a gente fala lá nas equações, lá na geometria analítica, a reta é uma equação de qual grau?
Primeiro grau. Aí depois vem a circunferência. A circunferência x e y estão o quê? Ao quadrado. E na frente deles o número tem que ser o quê? Igual, de preferência 1, qualquer coisa divide, positivo, tá? Aí depois tinha circunferência x ao quadrado e y ao quadrado, o mesmo número na frente, positivo. Olha lá. Reta que não tem ninguém ao quadrado. Tudo do primeiro grau, circunferência. Depois da circunferência vem quem? Que é parecido com a circunferência. Elipse, que é um pouco mais achatada. A nossa elipse também tem x quadrado e y ao quadrado. Só que acontece com o número que está na frente. São diferentes um do outro e tudo positivo. Depois vem a nossa hipérbole. Reta, circunferência, elipse e hipérbole. Na nossa hipérbole, x ao quadrado e y ao quadrado. Números iguais ou diferentes, mas o sinal é o quê? Contrário. Um é positivo e um é negativo, não importa a ordem. E por último, a gente tem a nossa parte mais fácil de identificar. Para identificar uma parábola, a gente sabe o quê? Só um dos dois é ao quadrado, né? Ou só o x ou só o y. Então, pronto. Aqui é a nossa análise de identificação. Ele falou pra gente que a gente vai trabalhar com a hipérbole. Olha ali o segundo item. A excentricidade, que é a fórmula do ECA que está no formulário, da hipérbole de equação tal, é um número irracional? 3x² menos 4y ao quadrado. Vamos colocar ali. 3x² menos 4y ao quadrado é menos 12? Ou é igual a 12? Igual a 12. Beleza. Ele está dando essa equação aqui da hipérbole pra gente. Só que a equação da hipérbole, ela não é montada assim. Ela é montada assim, ó. X menos x do centro, tudo ao quadrado, mais ou menos y menos y do centro ao quadrado igual a 1. Quem está positivo é quem está com o A, que é o real. E quem está negativo é quem está com o B, o semi-eixo imaginário. É assim a fórmula. E ela não está igual à nossa fórmula, não está dividindo. Não está igual a 1 no final. Para ficar igual a 1, o que eu tenho que fazer com todos os termos da nossa hipérbole? Dividir por 12? Então, eu vou dividir aqui todo mundo por 12, para conseguir ficar igual a 1, que é o nosso padrão. Tá. Dá para simplificar por 3. Em cima fica 1, embaixo fica 4. Dá para simplificar por 4. Em cima fica 1, embaixo fica 3. E aqui dá 1. Pronto, agora tá com cara de equação da hipérbole, agora ficou bom. Qual desses dois termos aqui, ó, é o meu a quadrado? 4 ou 3? O 4 porque é o quê? Positivo. Se fosse na elipse, era o maior, que é o a quadrado, sempre o maior. Aqui tá com positivo. Então, meu a quadrado vale 4. Então, aqui sobrou para ser o meu b quadrado, que vale 3. Só que ele não quer saber a e b. O objetivo dele era achar a excentricidade, que era a fórmula do E sobre A. Tá no formulário. O A a gente até consegue descobrir ali, né? Nosso A vai dar quanto? Pela lógica, mais ou menos 2. Mas a gente sabe que o A é uma distância, então vai ser 2, né? O nosso A vai ser raiz quadrada de 4. E a gente já sabe que é só o 2 porque é um valor, tá? Achei o meu A. Só que tá faltando achar o C. Se eu tenho A e tenho B, aonde que eu acho C? No Pitágoras, né? Mas esse aqui da hipérbole é o Pitágoras normal? É o Pitágoras invertido, né? A fórmula do cabe. C quadrado igual a quadrado mais B quadrado. Na elipse era o Pitágoras normal. Substitui. O C ao quadrado, saúde. O C ao quadrado eu não sei quem é. O A ao quadrado é 4 e o B ao quadrado é 3. Pronto. O meu C ao quadrado vai ser igual a 7. Raiz de 7 é o valor do meu C. Tá, vou substituir. Raiz de 7 sobre 2. Aí ele perguntou pra gente o seguinte. A excentricidade da hipérbole é um número irracional? Raiz de 7 sobre 2 é irracional? É irracional. É irracional, é verdadeira. Né? O número que é isso aqui. A 0,2. É verdade. Vou colocar aqui. Tudo bem, pessoal?
escuto nada. Vai, vai. Beleza. Todo mundo bem, pessoas? Alguma dúvida? Eu errei alguma coisa? Tá olhando com uma cara assim de quem não tá gostando do que tá vendo. Onde é que tu se perdeu? Pergunta? Eu também não, sabe? Mas tipo assim. É isso. Tá tudo bem com a matemática? Sim, então tá. Beleza. Aqui é tranquilo, tranquilo. Se eu queria fazer, não é. Fechou. Vou querer passar o slide, tá? Beleza, padrão. Probabilidade. Só não tinha parado pela metade aqui. Agora que eu lembrei. Não tava revisando a oração. Depois eu termino. Vou terminar agora. Não lembrei, gente. Eu comecei, falei de fatoração e tinha que fazer o exercício. E aí bateu o sinal, aí eu parei. Então eu vou fazer o exercício, tá? Vou só colocar aqui os pontos que a gente fez. A gente falou de fatoração. A gente falou de fator comum em evidência, que era colocar na frente. A gente falou de agrupamento, que eram 4 termos. Confere que isso aqui foi falado? Confere. A gente falou de diferença de dois quadrados. Tira a raiz do primeiro e do último, mais ou menos. Falei? A gente falou de trinômio quadrado perfeito. E falou de trinômio do segundo grau, onde eu tive que parar e abrir isso aqui lá para o polinômio. Daí eu falei, o polinômio não consegui terminar. Falei, mas está faltando uma média de fatoração. A evidência era aquele mais fácil, que a gente viu que tinha em comum entre os termos, colocava para frente e viu o que sobrava de cada termo. Estava ali. O agrupamento era de 4 termos. A gente, BC. A gente viu que tinha em comum, não de todo mundo, mas de 2 em 2, e botava em evidência. O A está em comum, bota em evidência. O B, não, o J está em comum, bota em evidência. E agora, nesses dois termos, quem está em comum é o B mais C, bota em evidência. E sobra A mais J. Vimos diferença de dois quadrados. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, coloca um com sinal de mais e um de menos. Vimos trinômio quadrado perfeito. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz e coloca ao quadrado. Confere se o do meio é 2 vezes deles que estão ali. O trinômio do segundo grau. Faz a báscara. X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Fica assim. Foi o que eu fiz tudo na última aula, praticamente com os mesmos exemplos. Agora faltou só um, né? Cai muito? Não, mas, né? Se cai, tem que saber que é soma ou a diferença de dois cubos. Eu tenho isso aqui, ó. A ao cubo mais B ao cubo. Isso aqui vem de uma multiplicação. De qual multiplicação? Tira a raiz cúbica do primeiro e do último. Raiz cúbica de A ao cubo da A, raiz cúbica de B ao cubo da B. E agora a regra é assim, ó. É quase um trinômio quadrado perfeito, mas não é 2 vezes. É o quadrado do primeiro, troca o sinal. O primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É quase um trinômio quadrado perfeito, mas no meio não é 2 vezes. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Se eu tivesse A ao cubo menos B ao cubo, tira a raiz cúbica do primeiro e do último. Agora faz. O quadrado do primeiro muda o sinal. O primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Essa é a forma de fatoração. Para que fatorar? Por que eu quero fatorar? Para cortar.
Tu vai fatorar quando tu querer cortar com o de baixo. E para cortar tem que ser multiplicação, porque se for soma não dá para cortar. Então é para isso que tu vai fatorar. A gente fatora. Quando que a gente fatora? Quando a gente fala de polinômio, a gente fatora para cortar. Quando a gente fala de inequação, a gente fatora para fazer inequação do primeiro grau, para que fazer do segundo grau não tem necessidade. A gente fatora quando tem soma de fração e o meu denominador é uma letrinha, né? Frações algébricas, a gente fatora. Então tem vários, a gente vai fatorar, não só quando ele mandar assim, ó, fatore, mas no meio do processo vai ter que fatorar, né? Nós vamos fazer uma que ele só mandou fatore. É uma questão mais antiguinha, ela é de 2018, né? Mas assim, até em 2018, que não caiu mais, a gente pode ter a recorrência agora de novo, tá? Que ela é só de fatoração. Vamos fatorar. Vou passar. Olha ali. Vamos lá, uma fatoração enorme. Vamos fatorar isso aí. Olha o que ele falou pra gente. Guardadas as condições de existência, determine o valor numérico da expressão enorme, com x, com y, com m, com n, para x valendo 343. Transfira o resultado para o cartão resposta. Cara, é uma questão aberta. Eu sei que essa questão às vezes dá um desconforto. Você fala, meu Deus, olha o tamanho da questão aberta. Mas a gente comemora, cara. Se tu acertar, tu acerta ela inteira. Tu acerta ela inteira, um somatório inteiro em um item. Vale muito a pena fazer uma questão aberta, né? Vamos tentar ver o que ele queria. Isso aqui é um monte de vezes. Tá? Se eu fatorar, eu consigo cortar. Júlia, e se eu quisesse só substituir o x por 343? Dava? Não dava, porque tem M, porque tem M, porque tem Y, aqui não tem o resultado. Então, essa aqui, infelizmente, só fatorando, vai ter que faturar. Então, vamos faturar isso aqui, vamos lá. Primeiro esse parênteses aqui. Tem alguma coisa em comum entre esses dois itens? Tem. Tem o 51 e mais quem? Um x, porque aqui tem um y tem 4, e um y. Então, vamos colocar em evidência. O 51xy vai em evidência, e vamos ver quem sobra. Se eu já coloquei um x em evidência, ainda me sobram 3. E o resto eu já botei para frente. X na 3. A mesma coisa aqui. Já coloquei o 51 em evidência, tá lá. Já coloquei o x, tá lá. Já coloquei um y, ainda me sobram 3. Olha o que a gente encontrou. O que é isso aqui, ó? A soma de dois cubos, que a gente aprendeu a fatorar. Mas ele vai aguardar, porque eu vou terminar a conta aqui, tá? Agora tem tudo isso aqui, ó. Que forma de fatoração é esse cara aqui que tem 4 termos onde 2 a 2 são em comum? Agrupamento. Nós vamos agrupar de 2 em 2. Nesses primeiros dois termos, o que tem em comum é o M. Bota o M em evidência e vê o que sobra. Vamos lá, abrir o parênteses. Não, nem vou abrir o parênteses. Vou botar o M em evidência aqui primeiro. Botei o M em evidência, assim. Só para conseguir separar. O que sobra? No primeiro sobra x e no segundo menos 2. Vou colocar aqui. X menos 2. Vamos para o segundo. O que tem em comum aqui é o N. Vou colocar o N em evidência. Vou botar aqui o N. Sobra x menos 2. Pronto, fatorei. Dá de fatorar de novo. Porque o que tem em comum aqui é o x menos 2. Depois a gente faz, vou terminar a linha inteira. E esse cara aqui, qual que é o método de fatoração que a gente pode aplicar? Diferença de dois quadrados. Tira as raízes, bota um mais e um menos. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo, coloca um com sinal de mais e um com sinal de menos, fatorando. Pronto, a parte de cima foi. Vamos para a parte de baixo da divisão. Tudo isso aqui dividido. Vamos. X ao cubo menos 4x quadrado mais 4x. Tem alguma coisa em comum entre eles? Tem o x, vamos colocar em evidência. Se eu colocar um x em evidência, me sobra 2x no primeiro, 1x no segundo e nenhum x no terceiro. Vou colocar 2x no primeiro, 1x no segundo, né? X na 1, era menos, né? E nada no terceiro. Pronto. Fatoramos do primeiro. Olha o que surgiu aqui. O que isso aqui é?
Trinômio quadrado perfeito. Depois a gente fatora lá no trinômio. Vamos pro próximo. Aqui, de novo, eu tenho um fator comum. Eu tenho 17y. Vou colocar aqui. Eu tenho 17y. Sobra no primeiro termo m e no segundo n. M mais n. Beleza. Gente, até aqui a gente tá vivo? Beleza. Vocês não estão vendo, mas eles estão mortos. Aí tá. Agora, vocês não estão vendo eles, mas eles também estão mortos, entendeu? Tá cada um morto na sua residência. Aqui não é difícil. Agora aqui, gente. Tem alguma coisa em comum entre eles? Não tem. Entre todos, não tem. Tem 4 termos para ser agrupamento? Não tem. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Não, porque o do meio não é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso aqui é uma parte lá da soma do terceiro grau. É uma partezinha dele, ó. O quadrado do primeiro, troca o sinal. O primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo. Não dá para fatorar. Deixa ali. O erro aqui era tu fatorar aquilo ali como um trinômio quadrado perfeito. Pronto. Ficou isso aí. Do primeiro, troca o sinal. O primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Pronto. Aqui, o que tem em comum entre os dois? O x menos 2. Sobra no primeiro termo m e no segundo termo n. Aqui não tem o que fazer. X menos 2, x mais 2. Tudo isso aqui dividir. Deixa x. Isso aqui, tem como fatorar? Trinômio quadrado perfeito. Raiz do primeiro e do último ao quadrado. X, copia o sinal. 2 ao quadrado. 17y, m mais n. Já falamos que não dá para fatorar porque não é 2 vezes 69, x mais... Ah, acabou. Pronto. Ficou tudo em vezes? Ficou. Pode cortar. Agora corta tudo que tem vontade, tá? Vou começar aqui, ó. X com x, y com y. 51 com 17, que dá 3. 3 com 69, que dá 23. 2x menos 2, com 2x menos 2. M mais N com M mais N, esse cara gigante com esse aqui. X mais Y com X mais Y. Pronto. Sobrou em cima somente o X mais 2. E embaixo somente o 23. Aí ele pediu pra gente fazer essa conta inteira, considerando que X era 343. 343 mais 2 dividido por 23. 345 por 23. 15. Olha ali uma somatória inteira. Gente, eu sei que doeu. A possibilidade de cair uma desse tamanho de novo, ela não é alta, tá? De cair um negócio desse aí. Mas a gente já usou essa questão para revisar todas as formas de fatoração que vocês vão precisar pelo caminho. Alguma vai precisar. Alguma vai precisar fatorar, tá? Sempre cai. Não é de uma vez que não vai cair. Uma soma, uma comparação, alguma fatoração vai ter que ter. Tá tudo revisado. Alguma dúvida? Não? Todo mundo? Eu vou perguntar se tá bem. Eu vou perguntar se tem alguma dúvida. Então, eu não tenho dúvida não. Fatorando. Eu tinha começado a explicar, né? Não fiz exercício. Pronto. Explicado e com exercício. Agora ficou fofinho. Quanto tempo eu tenho? 13? Vamos fazer uma geometria plana, então, né? Faz tempo que a gente não vê um triângulo. Vamos conversar um pouquinho de geometria plana. Probabilidade foi mais recente.
Bora. Vamos lá, geometria plana, um triângulozinho. Três cidades, A, B e C, estão localizadas de tal maneira que formam um triângulo com a representação da figura abaixo. Olhando para o triângulo, eu já sei que um lado vale 15 quilômetros. Que o maior lado está oposto ao maior ângulo. Então, esse aqui é o maior lado que eu não tenho. Se esse cara é 15 graus e esse é 135, eu já tenho no total quantos graus aqui dentro? 150. Logo, falta quanto para fechar os 180 do triângulo? Já sei que isso aqui vale 30. Tá, agora eu vou continuar lendo. Um ciclista sai da cidade A para a cidade B numa velocidade de 14 quilômetros por hora. Não é física, a gente está vendo matemática. Então, isso aqui que ele está falando para a gente é o quê? Quando ele fala quilômetro por hora? É uma proporção, né? Ele está falando que tem 14 quilômetros a cada uma hora. Ou, em regra de 3, a cada uma hora. É uma proporção. Percorrendo o caminho mais curto. Ele diz que sai de A até B pelo caminho mais curto. O menor caminho entre dois pontos é o quê? Uma reta. Então, esse aqui é o caminho mais curto que ele vai fazer do que fazer isso aqui. Né? O mais curto é esse aqui. Considerando a raiz de 2 como 1,4, o ciclista, se ele não falasse para ti, não falou, é UFSC, quanto é que tu ia utilizar a raiz de 2? Se tu precisasse aproximar 1,42, tá? Tem que usar a segunda casa decimal na UFSC para aproximação, tudo bem? O ciclista levaria 90 minutos para percorrer essa distância. Olha só, eu já montei minha proporção. 40 quilômetros a cada uma hora. Eu preciso saber se vai demorar 90 minutos. Eu quero saber o tempo. Para eu saber o tempo, tá faltando eu descobrir o quê? Os quilômetros, tá faltando descobrir a distância. Preciso descobrir essa distância aqui. Eu tenho dois ângulos em um lado. Qual que é a lei que eu posso aplicar para fazer isso aqui? Lei dos senos, e tá no formulário, né? Então vai lá no formulário, pega a lei dos senos e coloca. Lá no formulário tá dizendo assim pra gente. O lado A dividido pelo seno do ângulo A é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo B. É igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo C, que é igual a 2R. É assim que tá lá no formulário. Vamos substituir o que a gente tem. Vamos lá. Ó, bota ali. Brotou o formulário. Bota, bota. Já que já tava aí. Olha ali. Tá ali, ó. Beleza? Ele botou A, B e C com chapéuzinho pra indicar que ângulo. Tá lá no formulário. Tá, já te deu. Volta lá. A gente tem um lado X que eu quero descobrir e o ângulo oposto a ele é 135. Vamos colocar lá. O nosso X eu tô chamando de lado A e o ângulo oposto a ele é 135. Primeira parte foi. Vou continuar. O outro lado que a gente tem, que é 15, e o ângulo oposto a ele é 30. Então, vamos colocar ali também. 15 sobre seno de 30. Pronto. Regrinha de 13, vamos descobrir quanto é que dá isso aí. Né? X dividido. Seno de 135, eu busco onde essa informação? No círculo. Vamos lá no círculo trigonométrico. Seno, linha sem sono em pé. Cosseno, linha com sono deitada. Eu quero a do 135. Vamos colocar ali o 135. Em qual quadrante que ele vai estar? No segundo, 135. Para chegar ao 180, falta quantos graus? 45. Então, ele é par do 45. O seno dos dois é igual e ambos positivos, estão para cima. Quanto é que vale o seno de 45 na tabela? Raiz de 2 sobre 2. Né? Lá no 1, 2, 3, 3, 2, 1. Pegamos lá. 15 dividido. Seno de 30 na tabelinha. 1 meio. 15. 30. Tá certo. 1 meio. Beleza. Posso cortar esse 2 com esse 2 aqui? Tá com medo? Não corta, tá? Multiplica cruzado. Mas é porque os dois estão dividindo em ambos os lados da igualdade. É a mesma operação. Pode cortar. Agora multiplica aqui cruzado. X igual 15 vezes raiz de 2. E ele mandou usar a raiz de 2 como 1,4. Pronto. 15 vezes 1 dá 15. 15 vezes 4, 60, então dá 6. 15 mais 6, 21. É isso mesmo? Acho que é. Aí ele falou pra gente o seguinte. O ciclista demoraria 90 minutos. Então, sei. Eu errei a multiplicação? Errei a multiplicação? O que a gente se perdeu?
Tá tudo bem? Tá. Agora ele quer saber o tempo. Vamos fazer a regra de 3. Tá em quilômetro? Tá em quilômetro. Ele diz que 14 quilômetros ele demora 1 hora para percorrer. 14 quilômetros, ele demora 1 hora, que é 60 minutos. Como ele quer em minuto, eu vou trabalhar com minuto. Ele quer saber quanto tempo demora para ele percorrer os 21 quilômetros. Pronto, faz ali a regrinha de 3, né? X vezes 14 igual a 21 vezes 60. Passa dividindo. Dá para simplificar por 7. Dá para simplificar por 2. 30 vezes 3, 90. É verdade. Tudo bem, pessoas? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Tem- é? Viver feliz, amar a dois. Já bateu? Aqui estão dois passos. Um poliedro convexo possui 6 faces triangulares e 4 hexagonais. Vou colocar aqui nesse cantinho, ó. 0,2. Ele contém 6 faces triangulares e 4 faces hexagonais. Tá montado o poliedro em 3D, né? Tipo, a figura lá em 3D, tá montado. Então, o número de vértices desse poliedro é... A gente sabe a relação de Euler. Euler falou pra gente que viver feliz é amar a dois. Ele falou bem assim, tá no livro dele. Viver feliz é amar a dois. Aí a gente tem que substituir para descobrir o que está faltando. O número de faces totais desse poliedro eu tenho. Quantas faces ele vai ter no total? Eu tenho 24, eu tenho 6 triangulares e 4 hexagonais. Eu vou ter 10 faces no total. Beleza. O número de arestas eu consigo descobrir. Cada triângulo tem quantas arestas? Quantos lados? 3. E cada hexágono tem? Se eu tenho 3, se eu tenho 6 triângulos, quantas arestas é para ter no total? 18. Se eu tenho 4 hexágonos, quantas arestas é para ter no total? 24. Então, no total de arestas, era para ser 8, 12, 40, era para ser 42 arestas, era para ser. Mas quando a gente pega uma aresta e cola na outra para montar a nossa figura, cada vez que eu tenho duas arestas e eu junto para montar em 3D, elas viram uma só. Então, o que eu tenho que fazer com o número de arestas? Dividir por 2. A fórmula é o seguinte: o número de arestas é o número de faces vezes o número de aresta por face dividido por 2. Aí a gente fez ali, vai dar 21. Eu vou colocar aqui 21 e vou descobrir o número de vértices que ele queria. V mais 10 igual 22. Somando, passa diminuindo. Ah, é verdade. 23 passa diminuindo. 3. Ele falou que era quanto? Meu Deus! Não era, né? 6 triângulos, 6 triângulos. 4 hexágonos, 4 hexágonos. Se colocasse 42, dava, né? Se tu colocasse no lugar da aresta 42, não dava? 42, se não dividisse, ó. 42 mais 2, 44, menos 10, 34. Foi o que ele botou? Foi, então a gente acertou, porque a gente sabe até onde é que veio o erro, né? Então a gente tá certo, ele não. Ó. Tudo bem, pessoas? Então tá bom. Oi. Deixa eu só tirar isso aqui.